Olá, gente! Hoje eu quero trazer um assunto aqui diferente, um assunto sobre desapego. Desapego, desapegar um pouco de quem você é, da história, das coisas. Esse tema é bem desafiador para mim. Por quê? Porque eu também sou muito apegada, sofri muito para aprender a desapegar. Cada um às vezes tem um no que é apegado, numa situação que é apegado, ou em uma coisa que é apegado. E o que é ruim nisso tudo é que viver a vida apegado não é viver a vida, porque você vive dependente de algo, você vive dependente de uma situação ou de uma pessoa. E a gente não tem que viver por necessidade, a gente tem que aprender a viver. Se tem aquilo ali, é porque você gosta e pronto, não porque você necessita, porque aquilo para você é indispensável para a sua vida. E esse apego de ser indispensável que é o que é pior para nós. Então, entender isso vai fazer uma grande diferença, um grande diferencial para você começar a se conectar um pouquinho mais com você. Então, assim, essa ideia do que é o apego, né? Muitas pessoas eu vejo, assim, principalmente quando vem para um processo de emagrecimento, é o apego ao quê? Aos vícios, aos hábitos, aos comportamentos. E muitos apegos são assim, são apegos emocionais. É apegado às vezes num relacionamento que não está legal, que não está indo bem. Mas a pessoa ela é tão apegada àquilo que ela desgasta ela deixa de cuidar dela, ela deixa de fazer coisas para ela, para viver em função do outro, para fazer coisas para o outro, e aí a vida dela vai caindo de um lado, caindo, e ela não entende por quê. Às vezes apegado a controlar as ações do outro, apegado a mudar o outro, a estar ali para mudar, para fazer tudo, apegado a estar sempre numa posição, de uma postura de boazinha, de estar agradando todo mundo, de ser reconhecida, então você está sempre apegado a isso, então você deixa de dizer o sim para você acaba dizendo sempre o não para você, porque você tem que estar sempre vivendo em função do outro. E tem várias formas de apego, várias formas de apego. Então a gente pode ser apegado a alimentos, a comportamentos, a pessoas, a vícios, a tanta coisa. Pode ter muitas formas de apego, só que nenhuma forma é saudável. Não é legal a gente viver apegado, não é legal a gente viver a vida se desgastando desta forma. Mas assim, até eu entender tudo isso foi um processo. Então foi um processo, está sendo um processo, meu processo de libertação, um processo de se libertar dessas coisas. Eu, por exemplo, tenho muito apego à ideia de me preocupar com o que vão pensar de mim, né? Se vai ser bom, se não vai ser bom, a opinião dos outros também me incomoda, apego a querer controlar os outros, a controlar situações, e nessa de apego de controlar situações, tentei controlar tanto uma situação que eu deixei uma outra área da minha vida ir caindo, uma outra área ir caindo, e assim eu perdi o controle daquilo que eu poderia estar mais no controle para tentar controlar algo que eu nunca estaria no controle. Isso é apego, isso é doloroso, porque quanto mais a gente briga e a gente tenta desapegar, brigando com a gente, brigando, gritando com a gente, mais apegado a gente fica. Quanto menos a gente se aceita, mais difícil ficam os processos. Por isso que eu vejo assim, trazendo para o emagrecimento, que é algo que eu trabalho muito, né? E eu sempre vejo que tudo na vida, na verdade, é a mesma coisa, né? A gente só muda o problema e a situação, mas a base de tudo é muito igual, é muito parecido. Então, vamos pegar uma pessoa que é apegada muito a um comportamento, ela é apegada a fazer dietas e faz e larga, faz e larga, faz e larga. Então, ela é apegada àquele tipo de comportamento, ou é apegada a comer certos alimentos e aquele é o hábito dela, apegado a agir de certa forma, ou apegado a depender daquilo. Então, tô triste, eu como, tô alegre, eu como, é uma dependência, é um apego, é por necessidade. Muita gente fala assim, ó, também que é outra forma de apego. Eu necessito comer um chocolate, ou eu necessito comer tal alimento. Então, é como uma dependência, mas você afunda tanto porque você está tão envolvido naquilo que às vezes não consegue nem ver o que você está fazendo, que é um apego. Às vezes você está tão preso nesse teu hábito, nesse apego a esse hábito, que não quer parar nem para pensar. E isso acaba atrapalhando a forma de viver, atrapalhando os seus resultados, atrapalhando a sua vida, porque acaba vivendo em função daquilo que você é apegado. Então você direciona a sua vida para viver em função daquilo que você é apegado. Mas um grande erro que se comete, eu também cometi durante muito tempo, é a gente pegar uma foice e querer cortar, pá, o apego assim, né?
Preciso cortar isso aqui agora, eu tenho que fazer isso, eu não posso. Aí a gente não se respeita, não entende nossos limites, não entende por que que a gente desenvolveu tudo aquilo, por que que a gente se comportou assim, ou por que que a gente se apegou a isso. Então o corte drástico nunca vai ser a melhor solução. Eu falo muito assim para os pacientes, né, quando vem com a ideia de eu preciso emagrecer, né, 8 quilos em, sei lá, em 30 dias. Eu preciso, eu necessito. Então, você não está respeitando o seu corpo, não está respeitando o seu tempo, não está respeitando a sua história e não está olhando para onde você é apegado. Não está olhando porque se você aumentou todo esse peso ali, você era apegado a alguns hábitos, alguns comportamentos, alguns vícios. E se você quer cortar assim, ó, de uma vez por todas, a tua tendência é entrar em crise. É entrar em crise, é surtar, e aí por isso não consegue. Aí vive brigando com você mesmo, vive brigando, aquela briga com a balança, aquela briga com o alimento, aquela briga interna. Dá uma frustração, uma sensação de fracasso, uma sensação de desânimo, porque eu não entendo porque eu quero e não consigo ir. Eu não entendo porque eu quero mudar e não consigo agir da forma que eu quero, não consigo me posicionar da forma que eu quero, porque na verdade nada mais é do que um grande apego a alguma coisa. Então tem algo que eu estou muito apegado, tem algo que eu estou ali preso, e enquanto a gente não entende, a gente não se compreende, a gente fica preso a isso. E a gente fica tentando controlar tudo, né? Controlar tudo e não dá liberdade para a vida, não dá liberdade para você mesmo ser você. Porque às vezes você está tão preso nos controles dos outros, ou então está preso no seu próprio controle, onde você tem que ser assim, você é apegado a um comportamento, porque você tem que ser visto como bonzinho, ou como isso, ou como aquilo, e você não consegue ser você e fica sempre preso e não consegue sair disso. Hoje, quando eu estava meditando, eu estava vendo fazendo a meditação do desapego, eu achei interessante uma coisa que ele falou lá. Ele falou assim que ter um gato é a maior forma de desapego, porque um gato você não tem como controlar as ações dele, né? A não ser que você tele todas as janelas, morar num apartamento e tele tudo e prenda ele ali e tal, ou ele vai dar as fugidinhas dele, a escapadinha dele, ele vai andar para lá e para cá e você não vai ter controle sobre ele, diferente do cachorro que a gente já consegue domesticar melhor e ter mais controle sobre ele. O gato é mais liberdade, né? Ele é mais ele é livre, você não consegue estar controlando ele e às vezes tem pessoas que sofrem muito, por isso que não gostam às vezes de ter um bichinho assim, porque é muito desafiador, né? Tem algo que você não possa ter o controle. E eu vi muito isso porque eu tinha um gato e ele acabou morrendo, né? Esses dias atrás, infelizmente. E não tinha como controlar, não tinha como controlar ele de ficar em casa. Podia, de repente, ter tentado controlar, mas há coisas que a gente não controla. Então, há coisas que fogem do nosso controle. E às vezes é muito difícil a gente lidar com essas situações, de coisas que fogem ao nosso controle, porque a gente é tão apegado às coisas que se torna bem difícil. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que para você pegar mais leve com você, para você entender que esses apegos e essa falta de liberdade não faz bem a você nem a ninguém. E que às vezes isso tudo está prejudicando a sua qualidade de vida. Isso está prejudicando quem você quer ser, está prejudicando a forma que você quer se posicionar, está prejudicando o seu corpo, está prejudicando a sua saúde pelo apego. E quando eu falo em desapegar, eu não estou dizendo assim para deixar a vida te levar e não ter mais nenhuma ação, mas desapegar de querer controlar as coisas, de controlar os seus resultados, de controlar as pessoas, de controlar tudo de uma forma rígida, onde você não consiga se expressar, de estar agindo de uma forma para que fique tudo sob o seu controle e aí você consiga dominar a situação. Isso é uma ilusão, é uma ilusão. E por isso que muita gente, quando vem para um processo de emagrecimento, entra tão em crise, porque é uma forma que você não tem como controlar. Você vai controlar os seus impulsos, aprender a lidar com eles? Vai, mas isso com o tempo. De começo, quando você tenta cortar as coisas, desapegar de uma forma e controlar, vai ser incontrolável. E às vezes você vai tomar as melhores ações e o resultado não vai ser aquilo que você esperava. E às vezes as ações vão ser até mais ou menos e o resultado vai vir. Porque você vai conseguir, de repente, naquela semana, daquele jeito, desapegar mais. Então, para fazer qualquer mudança, o desapego é a palavra-chave. Desapegue da ideia de que você precisa mudar hoje. Desapegue da ideia de que teu corpo tem que responder para você na hora que você quer. Desapegue disso.
E vai desapegando aos poucos daqueles hábitos, daqueles vícios, daqueles comportamentos que você tem, que de repente você já sabe que estão ali, mas estão sendo destrutivos para você. Mas vai desapegando aos poucos, vai deixando as coisas passarem, vai se observando, vai aceitando você como um ser humano falho, que erra, que tropeça, que faz coisas erradas, que tem dia que vai estar bem, tem dia que não vai estar bem. Vai desapegando dessa ideia, vai desapegando da ideia de necessitar de algo para suprir as emoções que você tem. Então vai desapegando disso, vai se libertando um pouco desses comportamentos, que as coisas começam a ficar melhor. Assim você consegue entrar mais em contato com você, desapegar de quem você era para ser alguém novo, para ser uma história nova, para escrever uma história nova, para se posicionar de uma forma diferente. Mas lembrando, com todo respeito a você, que é muito importante que você, respeite quem você é e tudo que você construiu até aqui. Então, aprendendo a respeitar você e a construção de história que você teve, aí sim você está pronta para começar a desapegar e se abrir para algo novo. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado, que você aprenda um pouquinho a deixar os apegos de lado, apegado ao resultado, apegado a velhas ideias e se abra para uma ideia nova, e que se esse vídeo fez alguma diferença para você, se você compreendeu, se você gostou, que você curta, que você compartilhe com quem você acha que precisa estar escutando isso, que se inscreva no canal, caso você julgue necessário, sem força, né? Caso sem apego, que você julgue necessário e que você acha que seja legal para você, você será muito bem-vindo aqui. E toda semana estou trazendo informações novas, então aguardo você, espero que realmente tenha sido útil para você. Até mais.